15 indicadores de que você pode ser um INFJ. O raro. Tipo de personalidade da introversão, intuição, sentimento e julgamento. A designação INFJ representa características de introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este perfil de personalidade é um dos mais escassos entre os 16 tipos do indicador Myers-Briggs, compreendendo apenas cerca de 2% da população global. Indivíduos com esse tipo de personalidade exibem qualidades singulares que os distinguem da maioria. Eles podem ser pessoas profundamente enigmáticas e possuem uma notável inteligência emocional, sendo frequentemente referidos como o conselheiro ou defensor. Embora possamos pensar que entendemos bem esse tipo de personalidade, na realidade, ele é frequentemente mal interpretado. Vamos mergulhar em alguns dos traços distintivos do INFJ e ver se você se identifica com eles. Número 1. Sentimento de diferença. INFJs. Muitas vezes sentem que estão em sintonia com uma frequência única, o que pode fazê-los se sentir deslocados, já que percebem que muitos outros operam em uma frequência diferente. Sua principal função é a intuição, permitindo-lhes captar subconscientemente padrões em diversas situações. Estes padrões, frequentemente relacionados à natureza humana, são amplificados pela sua função secundária, o sentimento, que os conecta profundamente com os outros. A intuição é a habilidade de entender algo de forma subconsciente, sem uma explicação clara de como ou porquê. Devido à sua natureza subconsciente, a intuição pode parecer uma forma de percepção psíquica. No entanto, os INFJs frequentemente enfrentam desafios ao tentar articular esse sexto sentido aos outros, o que pode resultar em sentimentos de isolamento ou falta de compreensão. Número 2. Quer as coisas perfeitas e muitas vezes procrastina. Pessoas com esse tipo de personalidade muitas vezes lidam com um medo constante do fracasso. Eles buscam a perfeição e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isso significa que os INFJs procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em quase tudo. Mesmo que, realisticamente, eles possam fazer todas essas coisas das quais têm medo, sem ter que se esforçar tanto. Dito isso, os INFJs têm dificuldade em lidar com as críticas, porque elas realmente se destacam em suas mentes, às vezes anulando o feedback positivo que recebem. Contudo, à medida que se tornam mais maduros, acham mais fácil libertar-se desta necessidade de perfeição. Eles podem permitir-se cometer mais erros ou concentrar-se na sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis relativos aos seus objetivos de vida. Número 3. Valorizar beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar rodeados de sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como comida fina, roupas bonitas e qualquer coisa de bom artesanato. E embora o foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isto, os INFJs são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas medíocres. Número 4. Exalar calor e charme. A maioria de nós não costuma sentar ao lado de um estranho e nos pegar contando a ele nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJ são pessoas tão charmosas que não é incomum que um estranho compartilhe prontamente essas informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz com que os outros se sintam incrivelmente confortáveis e em paz quando estão perto deles. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia e é muito bom em deixar as pessoas à vontade. Eles não são apenas indivíduos confortavelmente confiáveis e encantadores,
mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis e encontram outras pessoas onde quer que estejam. Número 5. Altamente perceptivo dos outros INFJs, são capazes de ler muito bem os outros indivíduos e são capazes de compreender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto essa pessoa entende você. Os INFJs não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, mas também usam sua intuição para cavar profundamente abaixo da superfície da mente de outras pessoas. Eles ficam intrigados com o funcionamento da mente das outras pessoas e com a descoberta do que os torna únicos à sua maneira. Muitas vezes eles conseguem perceber facilmente quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para si mesmos. Número 6. Absorva as emoções de outras pessoas. É comum que os INFJs absorvam as emoções de outras pessoas e as interpretem como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao seu redor estiver animado, muitas vezes também ficará animado. Se alguém está estressado ou ansioso, também pode se sentir estressado ou ansioso. Sentir as emoções de outras pessoas além das suas próprias pode ser opressor, mas também proporciona uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar outras pessoas. INFJs podem dizer a outras pessoas com segurança que elas ficarão bem. Número 7. Crie intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJs pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Muitas vezes são percebidos como misteriosos ou meramente privados, mas, na verdade, eles são bastante relacionais. Pode levar um pouco de tempo para que se abram aos outros e mostrem seu verdadeiro eu. Os INFJs desejam conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E devido à sua capacidade de ter empatia e de ter conversas significativas, estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora seja fácil socializar com os INFJs, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se integrar de maneira eficiente em ambientes sociais, mas também podem se sentir totalmente em paz com um círculo bastante pequeno de amigos que são confiáveis e merecem seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJs geralmente ficam sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Embora tenham uma capacidade inata de se esforçar nesses ambientes sociais, eles também precisam de um tempo individual para relaxar e recarregar as energias. Número 9. Sensível ao conflito. O conflito tende a levar os tipos de personalidade INFJ a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, ele pode perturbar fisicamente a sua natureza otimista aparentemente constante. Frequentemente, eles terão dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que tem a ver com eles ou com alguém de quem gostam. Pode até estressar seus corpos a ponto de sentirem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. É claro que isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade procurem evitar todos os conflitos. Mas com o tempo, os INFJs aprendem a estabelecer limites saudáveis para os conflitos e, ao mesmo tempo, defendem as suas próprias necessidades e fazem-no com absoluta compreensão dos outros. Número 10. A força de vontade. Focada no futuro é um aspecto muito importante deste tipo de personalidade. Os INFJs muitas vezes farão tudo o que puderem para se aproximarem de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estão em um relacionamento que parece não levar a lugar nenhum, ou estão empregados em algum lugar de que não gostam ou onde não veem futuro, eles romperão o relacionamento ou pedirão demissão.
Além disso, os INFJs também são muito críticos em relação às circunstâncias passadas e tendem a se lembrar das experiências ruins. Para evitar os sentimentos negativos que muitas vezes acompanham esses flashbacks, eles normalmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Anda em direção a pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de ver o que há de bom em outras pessoas. No entanto, muitas vezes são vítimas da teoria da asa quebrada, pois acreditam que podem resgatar outras pessoas. Frequentemente, eles andam em torno de pessoas que precisam de ajuda devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante para os tipos de personalidade INFJ, mas se os limites forem ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. INFJs. Muitas vezes se pegam pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o que faz tudo em suas vidas ser do jeito que são. Eles gostam de música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais por causa de seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, devido à necessidade de compreender revelações tão profundas, os INFJs não são vítimas de conversas triviais ou fofocas. Essa é uma característica extremamente positiva, mas também traz desafios para desfrutar de coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com os colegas. Os INFJs muitas vezes têm dificuldade em relaxar ou realizar atividades regulares do dia a dia sem pensar demais. Número 13. Dotados de linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJs normalmente passam o tempo sozinhos engajados em seus hobbies pessoais. Ser tão perspicaz proporciona uma vasta expansão de criatividade e muitas vezes é acompanhado por uma grande compreensão da linguagem. No entanto, os INFJs tendem a preferir escrever a falar, porque escrever é uma forma de expressão que lhes permite expressar os seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. As conversas com outras pessoas podem facilmente falhar ou tornar-se negativas ao falar sobre assuntos tão opinativos. Por isso evitam falar muito, a menos que seja necessário. Número 14. Trabalhar melhor sozinho ou em pequenos grupos. Embora os INFJs se deem muito bem com outras pessoas, eles geralmente fazem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência de outras pessoas. Ou podem trabalhar com algumas pessoas em quem confiam e que têm processos de pensamento semelhantes aos seus. E embora os INFJs sejam indivíduos emocionais e altamente sensíveis, eles também podem ser bastante analíticos e científicos. Frequentemente, eles desfrutam de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJs muitas vezes se sentem compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar os agressores em nome de outra pessoa, ou concentrar-se em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira em que ajudar os outros não esteja necessariamente envolvido, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para serem voluntários em uma instituição de caridade. Os tipos de personalidade INFJ também têm medo de ser uma pessoa má, o que os motiva a fazer o que acreditam ser certo. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes totalmente contraditório. E como todo tipo de personalidade que existe, os INFJs têm pontos fortes e fracos, mas compreender suas características pode ajudar outras pessoas a se relacionarem melhor com eles. É claro que algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar. Então, a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identifica com a maioria desses sinais, há boas chances de você ser um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe-nos saber o que você pensa. Com quantas dessas características você se identifica?
Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Para mais conteúdos como este, clique no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Dessa forma, você receberá notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.